Olá, meus queridos ouvintes da Web Rádio Bela. Mais uma vez, mais um domingo, estamos aqui com mais um convidado. Quero agradecer primeiramente a você que está nos ouvindo, que a sua participação é muito importante para mim. Bom, hoje nós vamos falar com a enfermeira Mônica Mamedes Ferreira. Ela tem uma história maravilhosa que ela passou para mim e aí vamos agora passar para vocês. Vou pedir a ela que se apresente, pode se apresentar para os nossos ouvintes. Boa tarde, é muito bom estar aqui, obrigada sempre pelo convite. Sou Mônica, sou enfermeira há pouco tempo, né? Apenas 33 anos. Sou formada pela Unigran Rio, sou da turma de 1988. Naquela época era muito engraçado, né? Meu curso, né, vem escrito no meu diploma, bacharel em enfermagem e obstetrícia. Que o blocão da formação era realmente o bloco obstetrícia. Mas não existia especialização ainda. Nós tínhamos, naquela época, o que a gente chamava de habilitação específica. Então, quando a gente graduava, você tinha, né, um tempo para poder fazer essa habilitação. As mais comuns eram médico cirúrgica e saúde pública. Eu fiz saúde pública lá na Unigran Rio mesmo, então sou bacharel em enfermagem e obstetrícia com habilitação específica em saúde pública. Alguns anos depois, eu senti necessidade de fazer especialização. Por que essa necessidade? Porque eu entrei no programa de interiorização do governo, que existia, e fui trabalhar no município de Santa Margarida, Minas Gerais. E lá eu chefiei o Hospital Geral de lá e o Centro Municipal de Saúde. E eu tinha, assim, fiquei muito assustada, porque 21 anos, recém-formada, eu era a única enfermeira. Os outros, eu só tinha de formação uma auxiliar de enfermagem e todos os demais profissionais eram práticos. Era alguém que se identificava, cuidava de alguém, e aí ia lá, ficava no hospital, quando você via, estava trabalhando com a gente. Me desesperei com isso, já imaginei o porém chegando e me tirando o meu conselho, porque a gente, né, eu estava compactuando com aquilo, a gente conseguiu montar um curso, foi o primeiro curso de auxiliar de enfermagem daquela região, formamos nessa brincadeira quase 30 profissionais, e eu já era casada, engravidei e voltei para o Rio, porque realmente era muito complicado. Lá, todos os partos de baixo risco era eu que fazia, porque além de mim só existia um anestesista e um cirurgião. Então geralmente eles estavam em cirurgias, em outras cirurgias, e eu ficava com os partos comuns e eu não era uma enfermeira obstetra. Por isso eu sentia a necessidade da especialização. Quando a gente voltou para o Rio em 95, eu comecei a pensar em especialização, fui na UERJ. Só que a obstetrícia ainda estava fechada, né? Já tinha fechado as matrículas e eu comecei por pediatria e mel. Quando eu fiz pediatria e mel, falei, realmente eu preciso da obstetrícia. No ano seguinte eu fiz especialização em obstetrícia. Então, resumindo a minha brincadeira, a minha trajetória aí profissional. Eu sou bacharel em enfermagem e obstetrícia, com habilitação específica em saúde pública, especialista em pediatria e neonatologia pela UERJ, especialista em obstetrícia também pela UERJ, e em 98 para 99, eu tive um convite para fazer mestrado. Que o meu professor falava assim para mim, Mônica, você tem um olhar do professor, você deveria fazer mestrado, a gente precisa de profissionais assim. Eu falei, mas eu não quero fazer mestrado em enfermagem, eu acho muito chato. Aí ele falou assim, não, vem fazer, tenta aqui na Faculdade de Ciências Médicas. E aí eu fiquei, mas vou tentar o que na Faculdade de Ciências Médicas? Eu sou enfermeira. Ele vem para a cadeira de microbiologia. E aí foi exatamente isso que eu fiz, tentei, consegui. E em 2000 eu defendi minha dissertação, né, pela Faculdade de Ciências Médicas sobre a incidência da Escherichia coli na diarreia pediátrica. Nossa! Entendeu? Então, além disso tudo, sou mestre em microbiologia. E o pessoal acha assim estranhíssimo, né? Uma enfermeira,
Mas isso abriu um leque de opção. Porque como enfermeira, eu posso dar aula em todas as disciplinas de enfermagem. Sim. Mas como mestre em microbiologia, eu posso dar aula nas cadeiras de microbiologia. Entendeu? E é muito engraçado. Eu tive uma experiência interessantíssima na Celso Lisboa, que eu dava aula para o curso de farmácia, educação física, nutrição e enfermagem. Era uma turma enorme, as turmas são mistas, né? E aí eu estou falando sobre bactéria, né? A divisão de bactéria e tal. E o aluno virou para mim e falou assim: professora, a senhora é o que mesmo? A senhora é médica? Eu falei assim: não, sou enfermeira. Ele: como? A senhora é enfermeira? Falou de uma forma como se fosse assim, uma subprofissão. Eu falei assim: sou enfermeira. Aí eu falei, expliquei toda a trajetória, por que eu dava aula de microbiologia, entendeu? Eu falei assim: olha, as pessoas veem enfermeiro como assistencialista apenas, Sim. mas o nosso leque de opções é imenso. Você pode atuar em várias coisas diferentes, entendeu? E é isso que me chama a atenção na enfermagem. Eu falei: Mônica, por que você não fez medicina? Eu não quis. Eu gosto de ser enfermeira, eu sou enfermeira por opção. É estranho, né, aos ouvidos dos outros. Porque a gente não é valorizado como deveria. A gente não é tão bem remunerado como deveria. Mas eu gosto da minha profissão, entendeu? Olha, Mônica, eu já estou até sem fôlego. Tanta coisa De tanto que que você eu falei, já passou. Não, mas assim, a sua trajetória, assim, você passando pra gente, é algo assim de parabéns, né? Pelo que você conseguiu almejar. E o interessante, Mônica, que você fala com tanta espontaneidade, né, que a gente até consegue viajar junto com você, entendeu? Você indo lá para Minas Gerais, você vendo a situação da região, o auxílio que você deu e o apoio que você deu fazendo esse curso, né, de auxiliar de enfermagem, para que a sua preocupação, eu entendi muito bem, era a questão mesmo, a parte técnica. Sim, né? sim. Porque assim, parteiras a gente encontra em todos os lugares, mas a parte técnica é importante. Com certeza. Mônica, me fala uma coisa. Quando você estava lá em Minas, você falou que trabalhou lá no Centro Municipal de Saúde, né? Isso. E aí você casou. Você casou em Minas? Na realidade eu saí do Rio já noiva. Entendi. Por um acaso, quando eu casei, eu morava lá, mas foi com alguém do Rio. Entendi. Mônica, dessa trajetória toda sua, qual delas que você tem maior prazer de trabalhar? Você passou em várias especialidades, né? Da pediatria anel, né? Como você se destaca melhor? Você gosta mesmo? Assim, eu gosto da enfermagem como um todo, mas a área do coração é a obstetrícia, não tem jeito. Eu gosto da atuação, eu gosto do pré-natal, eu acho que um pré-natal bem feito resolve tantos problemas, tira a mulher de tantas dificuldades. É ali o momento de você dar todas as orientações, fazer com que ela perceba esse corpo, o que está mudando. Eu adoro fazer a minha paciente perceber por que ela tem enjoo, por que aumenta a sonolência, por que ela não deveria usar salto alto. Não é que ela não pode, ela não deveria. Porque ela vai ter vertigem, ela pode cair, ela pode se machucar. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer com que ela perceba. E eu acredito no seguinte: nós somos vendedores de ideias. Para o meu cliente fazer aquilo que eu estou falando, ele tem que levar fé naquilo que eu estou falando. Então eu tenho que acreditar no que eu estou passando para eles. E a obstetrícia me dá isso, entendeu? Essa troca é a mais eficaz. As dúvidas vão acontecer. E eu acho a fisiologia obstétrica fascinante. Como é que uma coisinha tão pequena, né, cresce tanto dentro da barriga dessa mulher, e a ponto dela colocar o bebê para fora, e é uma vida, é uma coisa assim. Eu acho melhor trabalhar com vida do que com morte. Por isso eu gosto mais da obstetrícia. Mas trabalhei 25 anos em emergência, né? Então a gente acaba fazendo de tudo. Mas eu gosto muito da obstetrícia e eu gosto da docência. Sim. Gosto muito. Imagina, você já está dando uma aula aqui? Por que eu gosto da docência?
porque eu acho fascinante aprender. E toda vez que a gente vai ensinar alguma coisa a alguém, a gente está dividindo aquilo que a gente aprendeu, né? E isso é muito fascinante. E todo mundo tem essa capacidade de aprender. Presta atenção, eu tenho um filho, que ele hoje tem 23 anos. Meu filho tem dislexia. Dislexia é justamente a dificuldade que você tem de aprender algumas coisas. Mas eu nunca tratei ele diferente. Eu sempre disse para ele assim: Gabriel, você é capaz. Você vai arrumar uma forma sua de aprender. Mas todo mundo é capaz de aprender. Ele, nesse ano, em dezembro, ele termina a faculdade de odontologia. Olha que Ele, esse semestre, ele veio falar comigo e foi muito bacaninha, né? Porque ele veio com o olho lacrimejando, falou assim: mãe, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar no final da faculdade. Muito obrigada por não ter desistido de mim, deixado eu desistir. Olha. Porque eu aprendi com você que todo mundo é capaz de aprender. E ele fala da odonto dele com tanto amor, que eu acho que esse é o diferencial para a gente aprender. Você tem que gostar do que você faz. Realmente. Não é E verdade? com um apoio desse, quem não consegue? Porque gente aqui tenta, ficou né? na cabecinha dele, Isso. né? Eu sou capaz, eu sou capaz. E quando você absorve essas palavras, você realmente chega onde você quer. Mas você sabe que eu acredito mesmo que todo mundo é capaz? Sim. Porque basta você querer fazer. Se você quiser, vai ter dificuldades, claro. Sim. Uns têm mais dificuldade, outros têm menos. Mas todo mundo chega lá. O grande problema é que as pessoas se inferiorizam muito. Ah, você falou tudo que eu ia falar com você, né? Já que você falou da questão da docência, né? A gente às vezes observa aquele aluno que tira uma nota vermelha, aí todo mundo em cima dele. Mas foi uma fase ali, na próxima ele pode sim. Mas aí, se ficar todo mundo falando, né, palavras negativas, ele vai absorver e vai achar que realmente ele não é capaz. Exatamente. Não é? Então, quando ele consegue mostrar a si próprio que ele é capaz, ele vai embora. É. Não importa quem estiver falando. Isso aí. Né? Ô, Mônica, me diga uma coisa. Quando você falou do seu fascínio, né, pela obstetrícia, eu viajei um pouquinho nas mudanças morfofisiológicas da mulher, né? E realmente é uma transformação incrível, né? Incrível, bonito. E aí, uma outra situação que você acabou de me passar, que eu achei super interessante, é a questão do conhecimento. Aquela futura mãe conhecer o que está acontecendo com ela e o que pode acontecer depois. Porque no momento em que você tem essa segurança, né, daquele caminho que você está trilhando, fica muito mais fácil, né? Você não tem surpresas. Com certeza, com certeza. E aí eu vejo que muitas grávidas não têm essa vivência anterior. Você vê que as grávidas de primeira vez, se ela nunca conversou com a mãe, nunca conversou com ninguém, ela tem mais dificuldades. Na realidade, a dificuldade acontece por quê? O medo do desconhecido. Sim. O corpo dela era de uma forma. Agora o corpo está respondendo de outra. A partir do momento que ela fecunda, toda uma jogada hormonal está acontecendo. Né? Sinapse para o hipotálamo, que responde para a hipófise, que libera o hormônio folículo estimulante, que aí tem alteração de útero. O útero aumenta nessa brincadeira 20 vezes. Então ela não tinha nada de barriga, corpinho, né? Filé, barriguinha chapada, vai começar a aparecer uma barriguinha. Vai começar a ter náuseas. Por que tem náuseas? O útero não aumentou? Modificou a peristalse. Vai ter refluxo, vai ter náuseas. Então são consequências naturais do fisiológico. E isso eu acho fascinante. Se ela entende isso, fica muito mais fácil dela olhar e se identificar. Entendeu? Porque gestação, ela é saúde. Sim. Ela não é doença. Isso. E isso tem que ficar Essa claro. palavra é maravilhosa, realmente. Né? Ela não é doença. É o teu corpo falando: olha, eu tô ótimo, tô trazendo uma nova vida. Mas tem alguns cuidados que são importantes. Com essa brincadeira de aumentar o útero, também vai o quê? Comprimir diafragma. Ela não vai fazer uma respiração diafragmática. Ela vai fazer uma respiração por intercostais. Consequentemente, comprime o coração.
Ela tem que bombear 1/3 ou mais de sangue por causa da circulação materno-fetal. O que vai acontecer? Ela vai ter anemia fisiológica, ela vai ter hipoglicemia, porque vai ter mais elastina, tem mais hormônios atuando ali. Ela vai ter tendências a varizes, porque vai fazer vasodilatação das artérias e veias. Olha quanta coisinha que acontece de uma só vez com a pobrezinha, né? Se ela não conhece... Se ela não conhece, ela fica apavorada. Acha que vai ficar destruída. As mamas aumentam. Aparece aquela vascularidade, ela é muito branquinha. Parece ter uma rede, né? Que a gente até brinca que é a rede de Rayleigh mesmo, o nome. Só que algumas mães falam assim pra mim, quando eu fazia pré-natal. Eu não vou amamentar. Até brincava com elas, tá? Por que você não vai amamentar? Oh, o bebê vai sugar o meu peito, vai cair. Eu falei assim, que o bebê é quem menos vai sugar isso aí. Para com isso. Na realidade, a mama não cai por conta da amamentação. É anatômico. Tem mulheres que já têm a mama pêndulo. A base é menor do que a parte superior, vai cair, gente. Isso aí é ação anatômica, ação natural da vida. Aí elas ficavam rindo. Mas tinha umas que eu explicava isso, né? No pré-natal seguinte, elas vinham com a fita métrica. Eu media aqui a minha mama, como é que é o nome daquilo mesmo? Falei, não é pêndulo, não. E era muito engraçado. Mas o que era bacana é que elas aprendiam a se conhecer. Nós estamos no século XXI, né? Eu não sei se é porque eu gosto tanto da obstetrícia, e para falar de obstetrícia a gente tem que se conhecer. Eu tenho uma conversa muito aberta com os pacientes. E eu falo para elas, gente, o corpo é seu. Você pode ser gorda, baixa, magra, alta. Isso não importa, é seu corpo. Você tem que se amar do jeito que você é. Porque se você não ama você, como é que o outro vai te amar? Você tem que conhecer seu corpo, você tem que se tocar, identificar se tem um nódulo, se não tem. É você que vai dar o start para saber se tem alguma coisa que pode agravar mais tarde. E elas compram essa ideia. Que isso é bom. Isso é que é o legal da história. Ô, Mônica, me fala uma coisa. Quando a puérpera, né? Ela tá ali a primeira vez, né? Se sentindo mãe, né? Ela fica questionando isso que você falou, né? Isso da amamentação. E aí ela começa, por conta própria, em casa, né, a dar leite e outras coisas mais, vitamina. Qual seria a orientação que você daria para essa mãe? Eu costumo dizer que tudo vai lá no pré-natal. Eu dei uma ideia para um amigo, que ele trabalha com pré-natal, eu falei assim, faz um grupo de avós. E por que o grupo de avós? Porque são as avós que estragam tudo. Nesse grupo de avós, né, começa a falar para elas entenderem como é que é o tamanho do estômago do bebê. O bebê mexe 300.000 músculos, 104 músculos, para ter uma gota de leite. Ele gasta uma energia enorme, né? Mas é necessário, porque estimula a musculatura, facilita a deglutição, ele vai ter uma dentição boa, vai poder falar mais rapidamente. Ela tem que entender isso. E aí vamos pensar. Vamos usar a analogia nessa brincadeira. O que acontece quando você vê alguma coisa que você gosta muito de comer? Come em excesso. Sim. Depois que você comeu em excesso, o que te dá? Soninho. Soninho. Não dá aquele soninho? Vamos pensar no neném? O estômago do neném não aguenta um ml, vamos dizer assim, de leite nos primeiros dias, de tão pequenininho que é. Se eu coloco ali 3 ml, primeiro que ele vai refluir a grande parte. E aí o neném tá lá, fazendo refluxo, e a avó tá falando, você vai engordar, hein? Olha lá, sinal que vai engordar dessa. Não, sinal que ele tá cheio até a tampa, já não tá aguentando mais, tá devolvendo, né? Depois disso, ele dorme 3 horas. Claro, o pobrezinho não tá se aguentando. Ele vai dormir 3 horas direto. Foi bom pra ele? Não. Essa criança pode ter dislalia, é gagueira, né? Ele vai ter dificuldade de fala, dificuldade de mastigação. A dentição dele pode vir prejudicada.
E ela não tem essa consciência. Quando a gente faz o grupo de avó e passa tudo isso, mostra como é, elas compram a ideia. Porque elas realmente não sabiam. E o que elas querem é o melhor para os netos. Sim. Entendeu? Então elas acabam sendo mais chatas do que as mães. E elas trabalham ali durinho, juntinho com a gente. Você me fez lembrar, mano, de quando eu fiz um acolhimento mãe-bebê, realmente entrou a avó segurando o bebê, né? E aí tudo que eu perguntava à mãe era a avó que respondia. Até que eu pedi a ela, por gentileza, deixa ela falar. Não, mas ela não sabe de nada. Mas o bebê é dela, meu amor. Eu não estou falando assim. É para a senhora deixar de falar os detalhes. A senhora pode até falar, mas quando eu perguntar a ela, deixa ela responder, que aí eu vou ver o nível de compreensão que ela tem. Sim. Então quando você falou isso, eu falei, cara, a gente tem que trabalhar a avó para ela poder dar o apoio. Exatamente. Senão ela acaba falando assim, elas falam sempre assim, mas eu já criei vários filhos, vários netos. Tá todo mundo saudável, aí todo mundo comeu, todo mundo tomou papinha. Não é assim que elas falam? Mas eram outros tempos também, né? Outros tempos. Ô, Mônica, nesse trabalho todo que você fez, você chegou a dar aula em vários lugares? Sim. Quais são os lugares? Eu já fui professora. Curso técnicos vários, né? Agora, depois que eu peguei a minha titulação de mestre, a primeira faculdade que eu dei aula foi a Estácio, em finalzinho de 2001 até 2003. Em 2002 eu entrei na SUAM, fiquei até 2007. Lá na SUAM eu tive a oportunidade de montar 2 cursos de pós-graduação e coordená-los, que foi a pós-graduação em obstetrícia e a outra pós-graduação em saúde da família. Lá na SUAM também tive uma experiência bem legal, porque no Morro do Cruzeiro tem que eles chamam de Criança Esperança, né? E lá a gente montou um projeto de programa de saúde da família padrão, entendeu? Então a gente trabalhava nos moldes da saúde da família no Cruzeiro, foi bem bacana, né? Aí saí de lá, fiquei 1 ano fora das faculdades, depois voltei em 2009 para a antiga universidade, que virou Gama Filho, né? De 2009 até 2013, mais ou menos, eu fiquei por lá, que aí acabou a faculdade também, né? Em 2010 eu entrei na Gama Souza, e eu ficava na Universidade Gama Souza. Em 2011, 12, eu fui da Celso até 2015. E em 2015 eu saí da Celso e fui para a Unig e fiquei até agora, 2020. Na Unig eu tive uma experiência diferente. Nessas outras eu coordenei curso de pós-graduação, que é uma coordenação diferenciada, né? Você já está trabalhando com um profissional. Na Unig eu entrei em 2015, em agosto de 2015. E em janeiro de 2016 tinha feito troca de coordenação e a coordenadora que assumiu me convidou para ser adjunta dela e coordenadora de estágio. E assim eu fiquei com quase 5 anos como coordenadora adjunta, professora e coordenadora de estágio. E eu vou te dizer que foi uma experiência ímpar na minha vida, porque aí eu vi o outro lado da gestão, né? Uma coisa é entrar na sala de aula e dar uma aula. Sim. Outra coisa é estudar tudo aquilo que o MEC preconiza para que seja um curso de excelência. E isso aprendi bastante coisa lá. Eu vejo então que você tem muitos alunos espalhados. Muitos. E assim, vou te dizer uma coisa séria. É uma grata surpresa. Para mim, quando eu vim para cá, eu vim e tal, vim devagarzinho. Eu sou sempre assim. Eu entro, observo tudo, vejo até onde eu posso ir, até onde eu não posso. E aí teve a reunião e a Dani pediu para que eu me apresentasse. Quando eu vi que a maioria daquele pessoal que estava ali
dos coordenadores. Eu já conhecia, que muitos já tinham sido meus alunos. Foi um misto de alegria, né, e satisfação, porque deu certo, né? É um pedaço de você que está aí. Cada um daqueles, né, teve um pouquinho de mim. E isso, mas também deu medo. Vou te dizer onde deu medo. Porque cria expectativas. E a gente é ser humano como qualquer um outro. A gente erra, a gente acerta. Ser humano é assim. E aí eu falei pra Débora, ela até riu muito, cria expectativas. No dia da apresentação do simulado, do simpósio, o Luiz até brincou comigo. Se a Mônica ficou nervosa, falei, Luiz, é diferente. Eu dou aula para 100, 150 alunos tranquilamente, rindo, brincando, como a gente está conversando. Mas lá, eu falei assim, meu Deus, todo mundo está com expectativa que vai ser excelente, que vai ser muito bom. E eu sou uma pessoa normal, entendeu? E o nervosismo veio para todo mundo ver que é normal, eu sou uma pessoa normal. Né? Eu acho que é minha responsabilidade. Triplica. Sim. Porque eles esperam muito mais de mim, entendeu? E você, inspira em todos nós uma segurança, né? É aquela coisa assim, não, peraí, eu vou fazer sim, mas vou perguntar a Mônica, né? Vou perguntar a Mônica que a Mônica tem uma bagagem e dentro dessa bagagem, não é aquela bagagem teórica, mas a bagagem prática. Ela criou muita coisa, ela pode dar... muita coisa, né? Isso que é importante, porque às vezes a gente tem a teoria, mas a gente não imagina na realidade como é que isso vai funcionar ou não vai funcionar. Então eu vou lá na Mônica, que a Mônica deve ter passado por isso, porque ela tem essa bagagem. Assim, eu não tenho nenhum problema de falar com os colegas, né, quando alguém me procura, que já aconteceu de procurar, né, Mônica, olha o trabalho e tal, aí eu converso e tal. Falei, olha, manda pra mim, eu leio com calma, posso dar sugestão? Não tem problema disso. Eu não tenho problema de dividir o conhecimento com ninguém, não tenho. Acho que o conhecimento ele foi feito para isso, ele não é meu, ele é nosso. A gente tem que dividir mesmo. Estou enchendo meu povo de material, eles estão ficando enlouquecidos comigo, que a gente bate papo sobre os materiais, entendeu? O meu medo, o meu problema é com as pessoas que se recusam a aprender. Eu tenho muito disso aqui também. Aquele cara que fala, eu sei, eu nunca sei. Gente, eu tenho 33 anos só como enfermeira. E se você perguntar, Mônica, você sabe isso? Você, eu não sei muito bem como funciona, mas eu já vi fazer dessa forma. Eu já trabalhei assim. Você tem alguma outra opção? Vamos ver. Porque dizer eu sei, eu acho que é muito forte. Né? Acho que é muito forte. Eu já vi, às vezes a gente fica aqui discutindo, né, Débora? Né? Ela me pergunta, Mônica, você já viu isso? Eu ouvi falar sobre isso aqui, vem cá que eu vou te mostrar. Eu tenho esse material, entendeu? Eu já dei essa aula, a gente já trabalhou isso. Porque eu acho que tem que ser assim. Sim, com certeza. Mônica, em relação à parte que você ama, que é o obstetrícia, você tem alguém que você destaca, uma história que você possa passar pra gente? Algo assim que possa passar como reflexão? São tantas. Tantas coisas. O que eu tenho mais medo são das cabeças derradeiras. Né? Porque eu acho que ali você tem que ser muito rápido. Identificou, já vai para o centro cirúrgico, não deixa, né, começar, porque uma vez que já saiu uma parte não retorna e você vai acabar perdendo. Eu falo muito nos cursos que eu trabalho de pós, um pré-natal bem feito, ele facilita assim 1000 vezes um parto. A minha paciente, ela tem que entender quando é que ela está entrando no trabalho de parto, o que é natural, o que não é natural. As pessoas costumam dizer que grávida fica com edemas. Grávida não tem edema, se tem edema está retendo alguma coisa, a pressão está alterada. Lembra que eu falei que tem relaxina, que tem vasodilatação? Então ela tem hipotensão. Pressão natural de grávida é 100 por 60, 110 por 70. Por isso a sonolência excessiva, entendeu? Quando a grávida faz 120 por 80, já está fazendo um pico hipertensivo. A gente já tem que começar a ficar de olho.
Hoje a gente tem aqui 80% das nossas gestantes são diabéticas e hipertensas. Mas aonde está a falha? Lá no pré-natal. Não estou dizendo que é uma falha da unidade. Sim. É uma falha do sistema. Por que isso? Porque quem faz pré-natal são os enfermeiros ótimos. É realmente o enfermeiro que tem. Porque o enfermeiro é mais detalhista, presta mais atenção. Mas ele tem que focar não nos parâmetros da OMS, mas nos parâmetros do Ministério da Saúde para o pré-natal de baixo risco, ou de risco habitual que a gente fala agora. E isso ia facilitar a nossa vida. Entendeu? Já peguei um caso muito interessante de uma mãezinha que chegou em pródromos, né? Aí entrou, foi tocada, a menina falou que ela estava em pródromos, que não era para internar, porque a gente interna só quando correto, a partir de 4 centímetros. E ela morava muito distante, ela ficou ali pelo entorno do hospital, dando para um lado, dando para o outro, dando um lado, dando para o outro. 3 horas depois, essa mãezinha foi de novo para avaliação, já estava com 6 centímetros. Aí internaram, foi lá para a sala de parto, e o pessoal, não, tranquilo, só tem 6 centímetros, não sei o quê. Tô andando, tô olhando, porque eu tenho mania disso, né? De olhar leito a leito, conversar, acompanhar um pouco, ver como é que tá aquela dinâmica. Ela tá deitada, eu tô olhando assim. Eu falei, gente, vem cá. Olha lá, traz a bandeja de parto. Tá nascendo. Não tinha 6 centímetros, já tava com 10. Entendeu? E aí a avaliação, não tem jeito. Entendeu? Se eu não olho, ia nascer sozinha na cama. Ainda bem que estava na cama. Assim acontece em outros lugares. Entendeu? As pessoas acabam desvalorizando um pouco os sintomas. Deixa eu te perguntar uma coisa que me criou agora uma curiosidade. Existem vários tipos de parto, né? Aquele parto que é feito na banheira. Eu adoro. É realmente eficaz? Adoro. O que acontece? A água morna, ela diminui a sensação dolorosa, mas estimula a liberação de ocitocinas. Então estimula a ocitocina. Quando estimula a ocitocina, o que acontece? Aumenta a dilatação. Então o bebê nasce sem sofrimento, não tem dilaceração porque o tecido está umidificado. O bebê nasce dentro de um ambiente que ele está acostumado, que ele está no líquido. É um parto lindo, quando bem trabalhado. Entendeu? Porque assim... Tem que ter uma boa prática. Uma boa prática. O que acontece hoje? Antigamente, na época que eu me formei, o natural era a mulher entrar, receber um clister, receber a lavagem intestinal, fazer a tricotomia do períneo, um soro e ficar em decúbito lateral esquerdo. E aí vamos pensar, parto é uma coisa que era domiciliar. Você tinha que ter, em algumas culturas e até hoje, né? O Japão é maravilhoso nisso. E aí você tá num ambiente que você não conhece, com pessoas que você não conhece, sentindo dor, então você é extremamente vulnerável, né? E tendo que ficar toda amarrada, toda impossibilitada de se mexer. Eu sempre falo para os meninos, pensem, quando a gente tem cólica, e mulher tem muita cólica no período menstrual, a gente não tem uma posição na cama que dá sensação de melhora? Tem. Por analogia é a mesma coisa. Ela está em pródromo, ela tem metrocístole, ela está sentindo dor, que não é uma dor fácil. Você no pré-natal pode ter ações que a gente estimula a respiração, movimentos, tem as técnicas interativas que diminuem a sensação, mas não ausenta. A gente prepara essa mulher para a sensação dolorosa. Quando você é preparado, você se depara, você sempre espera um pior, né? Sim. E aí você se depara com uma dor que não é aquilo que você esperava, você tira de leve. Mas 90% das nossas mãezinhas não são preparadas para essa sensação. É muita gente para fazer pré-natal, eu entendo que o sistema é sobrecarregado. E aí o que acontece? Elas estão despreparadas. A dor é enlouquecedora porque ela não tem esse hábito, ela não tem esse conhecimento. E aí o que eu tenho ali? Eu tenho alguém que não consegue controlar a dor, que está num ambiente desconhecido, com pessoas que, vamos combinar, nem sempre são gentis,
né? E aí eu entro no caso da violência obstétrica. Que não é o que você fala, mas o tom e como você fala, a pessoa se sente mal, se sente inferiorizada. E alguns profissionais esquecem disso. E hoje é uma pessoa que nem conhece, mas amanhã pode ser alguém deles. Entendeu? E é onde a gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com essas mãezinhas. Elas são muito vulneráveis. Por isso que hoje tem o direito legal ao acompanhante durante o parto. O Covid, né? Ele restringe um pouco isso. E não são todas as maternidades que estão deixando o acompanhante ficar. Não é em toda maternidade que está assistindo a cesariana, mas ela tem esse direito legal. Por conta dessa pandemia, o Estado, né, vamos dizer assim, o governo está respaldado. Mas a gente sabe que esse direito existe. E a gente não pode negligenciar. A gente tem que falar da melhor forma possível. Mas não seria melhor se ela tivesse com alguém que ela gosta, se sentindo segura, fazendo um pré-natal desde o início, tendo todo esse conhecimento? Sim. Aí seria o pré-natal dos deuses, né? Então aí por isso mesmo que você fala que assim, um parto na banheira, né, com o marido, sim, né, com a família próxima. O próprio ambiente dela. Aí ela escolhe, né? Ela faz um diário de parto, vamos dizer assim. Então ela vai dizer quem ela quer junto com ela no momento do parto, quem ela quer que corte o cordão umbilical, se ela quer aromaterapia, se ela quer algum tipo de musicoterapia. Ah, que legal. Porque todas essas outras ações auxiliam nesse momento. É bem interessante, bem interessante. Bem interessante. O ambiente vai ficar um ambiente confortável, a relaxado. água é morna, né? O parceiro entra na piscina com ela quando necessário, entendeu? Então, assim, é como se eles dois, eles não foram um só para formar um bebê, eles passam a ser um só para ter o bebê também. Olha que É uma coisa muito legal, muito legal. A união do casal fica diferenciada, o relacionamento entre pai, mãe, filhos também é diferenciado. É uma coisa que vai acompanhar pro resto da vida. Nossa, Mônica, que aula que a gente teve aqui, né? Mônica, a nossa intenção no nosso programa é ampliar a visão dos nossos ouvintes, porque a gente percebe que muitas das vezes os acompanhantes, os próprios pacientes querem ter uma aula dessa, mas o médico não tem tempo de ficar explicando. Então, o nosso programa ele veio com essa intenção, né? De trazer os especialistas para conversar, bater um papo e eu entendo da melhor maneira, né? Fazer as perguntas que eles gostariam de fazer. Então, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer muitas coisas que vocês gostariam de ouvir. Lógico, se a gente ficar com a Mônica aqui, até meia-noite a gente vai aprender muito mais. Mas quem sabe a gente vai recebê-la novamente, né? Eu gostaria que vocês anotassem o telefone da nossa web rádio, porque nesse domingo nós vamos sortear uma blusa, tá? Uma blusa do nosso programa. Então, anotem aí o telefone, o nosso telefone, né? O contato é 990 36 4983. Vou repetir. 990 36 94983. Tá ok? Então, assim que terminar o nosso programa, começa a nossa musiquinha e a primeira pessoa que ligar para a nossa rádio vai receber uma camisa de presente. Tá ok? Então, Mônica, muito obrigado, tá? É uma satisfação imensa a cada profissional que eu trago aqui para a rádio para conversar com a gente. É um ganho novo, né? É conhecimento. Eu estou já me formando já, né? Daqui a pouco você é um médico da vida, né? Mas, olha, quero agradecer, né, de coração por você dispor desse momento e agradecer também os nossos ouvintes que acompanhou a gente até agora. Agora, aquela coisa que eu sempre faço, né? Dá a sua palavrinha final para os nossos ouvintes. Olha, eu gostaria muito de agradecer o convite do Célio. Eu acho que é importante a gente falar sobre a nossa profissão.
até para desmistificar um pouco, para as pessoas conhecerem o que realmente a gente faz em cada uma das especialidades. Fico muito satisfeita, eu sou extremamente suspeita em falar, porque eu adoro o que eu faço, né? Muito obrigada, e se precisarem de mim para alguma coisa, estou à disposição. Ó, que bom, né? Meus queridos ouvintes da Web Rádio Bela, mais uma vez estamos terminando o nosso programa com muita satisfação. Tenha um final de domingo maravilhoso. Eu, no próximo domingo, estarei aguardando vocês para mais um bate-papo com os nossos convidados. Um grande abraço.